Paz do Senhor, meu amado, estamos de volta com o momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. O que nós vamos tratar hoje não é um livro, mas na verdade é a apresentação dos livros, chamados livros históricos. E eles são chamados assim exatamente porque eles falam sobre o que aconteceu durante o período do estabelecimento do povo de Deus na terra que havia lhe sido prometida. Então nós temos desde Josué, desde a entrada na terra prometida, que aconteceu com Josué, até o exílio e o retorno do povo que foi exilado em Babilônia e que volta agora para Jerusalém, que está reconstruída. Então nós vamos encontrar nesse ponto fases de uma cronologia. Então o que vocês têm aqui, o que eu preparei para o amado, é na verdade fases cronologicamente contada. Eu não estou contando dado por dado em relação às datas, mas para que o amado tenha uma ideia de como as coisas aconteceram depois que o povo entrou na terra. Então nós vamos ter estas fases aqui. Nós vamos ter uma fase com Josué, depois todo o desenvolvimento e o resto das conquistas feita em juízes ou sob os juízes. Depois nós temos o estabelecimento de um reino, e esse reino é unido, ou seja, toda a terra está unida face a três reis. Então, num primeiro momento, Saul, depois Davi e depois Salomão. Depois de Salomão, com a morte de Salomão, nós temos uma outra fase que é o reino dividido. Então nós vamos encontrar o reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, ou Judá, cuja capital é Jerusalém. E nós temos dois grandes acontecimentos nesse reino dividido. A primeira queda do reino do norte, Samaria cai em 722, e depois a queda de Jerusalém. Com a queda de Jerusalém, nós vamos ter um período de exílio, onde o povo não está na terra que foi prometida. Tudo foi destruído. O povo foi retirado de lá e foi levado cativo. Os de Samaria, os do reino do norte de Israel, foram levados cativos para a Assíria. E os do reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, foram levados cativos para a Babilônia. Houve, portanto, um período de exílio e logo em seguida nós temos o retorno deste povo todo do exílio para a terra que lhes é a terra santa, que lhes é prometida. Cobrindo historicamente todo este período que nós apresentamos para os amados, nós vamos encontrar então o livro de Josué, que trata exatamente deste período, depois o livro de Juízes e no finalzinho nós temos o livro de Ruth, que acontece exatamente neste período, no período dos juízes. No Reino Unido, nós vamos encontrar 1ª e 2ª Samuel e um pedaço da 1ª Reis. Nós vamos encontrar também 1ª Crônicas e um pedaço da 2ª Crônicas. No Reino Dividido, a 1ª Reis, que começou no Reino Unido, ele vai até um pedaço do Reino Dividido. Pula um espacinho e depois nós temos 2ª Reis até o final. 2ª Crônicas pega do Reino Unido, do Reino junto, até o exílio. Ele trata de toda esta fase. Quando o povo volta do exílio, nós vamos encontrar 2 livros, o livro de Esdras, que é o sacerdote, que ele veio restaurar o templo, e o livro de Neemias, que era o governador e que veio restaurar os muros. E é nesse período, no iniciozinho, que nós temos o livro de Esther. Então estes são os livros chamados históricos, e eles estão assim divididos, facilita para o amado escolher o livro que quer,
dependendo da fase, ou saber o que está acontecendo no resto do mundo a partir do livro que o amado está lendo, como é que ele se coloca aqui nessa divisão cronológica. Finalmente, eu coloquei aqui para os amados a sequência de todos os reis. Então, o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital é Samaria, ela começa, nesse reino começa com Jeroboão e ele termina com Oséias. E eles foram dispersos pela Síria em 722 a.C. Então, entre Jeroboão e Oséias, nós temos Nadab, que reinou um pouquinho, Baasa, Elá, Omri, Acabe, Acasias, Jeorão ou Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salom, Menahem, Pecaías, Peca e o próprio Oséias. Se o amado observar aqui, eu fui colocando as datas e o amado vai ver que às vezes nós temos reis que reinaram por um pequeno espaço de tempo e nós vamos ter reis que reinaram por muitos anos. A mesma coisa acontece em Judá, no Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. Então começa com Roboão e depois vai para Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Macasias, Atália, Joás, Amazias, Azarias ou Uzias, Jotão, Acás ou Jeoacás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás ou Salum, Joaquim ou Eliaquim, Joaquim ou Jeconias, e Zedequias ou Matanias. E termina isso tudo em 586, portanto bem depois do Reino do Norte, quando a Babilônia invade, os seus exércitos invadem Jerusalém, tomam Jerusalém, destroem Jerusalém e os seus habitantes vão ser levados cativos para a Babilônia até 539, quando tudo recomeça em Jerusalém, com a reconstrução do templo, dos muros, enfim, com o restabelecimento, inclusive, dos sacrifícios, do culto, né, no templo. Amados, eu espero que com isso você tenha alguma ideia do que estava acontecendo e com isso você possa selecionar o que melhor estudar. Bons estudos!